Se você quer aprender a montar um cenário com uma boa iluminação, assim como a minha, sem precisar investir em qualquer equipamento caro e profissional, fica aqui comigo porque hoje eu vou te mostrar como que eu monto o meu cenário de iluminação para gravar os meus vídeos aqui no YouTube. Dessa forma, independente do celular ou da câmera que você estiver usando para gravar, o seu vídeo ele vai parecer mais profissional. Então, como eu sempre digo, aqui no canal muita gente me pergunta: Bruna, qual que é a câmera que você está usando? E claro que a câmera ela vai nos ajudar a entregar uma qualidade melhor. Só que se você não tiver uma boa iluminação, o seu vídeo não vai ficar legal. E se eu não tivesse esse modelo de iluminação, olha só como que meu vídeo ficaria. Então eu vou te mostrar como que é fácil, prático e simples de fazer. O primeiro passo para a gente entender uma boa iluminação é que a gente precisa trabalhar a sombra ao nosso favor. Então, como você pode ver, a minha luz ela está posicionada aqui na minha lateral para gerar essa sombra no meu rosto. Essa técnica ela tem um nome e é usada nos cinemas, que é a iluminação Rembrandt. Apesar desse nome difícil, a gente pode chamar essa iluminação como iluminação triângulo. Então, se você notar, aqui do meu lado esquerdo do meu rosto, onde não está iluminado, a gente consegue formar um triângulo. Por isso que é dado esse nome para essa iluminação. Então, só para você entender melhor, a sombra ela faz parte da nossa realidade. Então, se a gente tem um vídeo com uma iluminação bem na nossa frente, com a luz toda chapada, a gente não tem essa perspectiva de realidade. Então, a sombra, ela tá aqui para trazer essa perspectiva para o nosso vídeo. Então, vamos para o passo a passo que eu vou te mostrar como que você vai montar essa iluminação simples e prática e sem gastar muito. Você vai precisar de um softbox do modelo mais simples que a gente encontra no mercado com um grid na frente. Esse grid é essa parte preta que está posicionada bem na frente do softbox. Isso faz com que a luz ela não reflita em todos os ambientes e reflita apenas onde a gente quer, com essa intenção de deixar a luz focada no meu rosto. Se não tivesse esse grid, a luz ela espalharia por todo o ambiente. E o que aconteceria é que o meu fundo ele deixaria de ter essas sombras, deixaria de mostrar principalmente essa cor azul que está aqui atrás. Então, por isso é de extrema importância que o seu softbox tenha um grid. Para você que não quer investir muito, eu vou te mostrar aqui o meu softbox, que eu fiz. Se você reparar, ele é aquele modelo bem básico mesmo, que eu deixei aqui na descrição. E esse modelo, ele não vem com essa grid, que é o que eu falei para vocês, que é necessário. Então, você pode fazer essa gambiarra que eu fiz. O que eu fiz aqui, ó? Eu comprei, tá vendo que é essa tela branca? Eu comprei outra tela branca dessa, cortei no meio, deixando só essas laterais, para eu poder colocar o grid aqui, ó, fazer um pontinho para fixar na tela. Dessa maneira, é só você encaixar ele aqui nas laterais que ele fica fixo. Então assim você consegue fazer um softbox com menos de R$300. Mas se você já puder investir no melhor softbox que a gente tem no mercado, que é aqueles profissionais, invista, porque vale muito a pena. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Além da iluminação principal, que é o nosso softbox, você também vai precisar de um LED. Esse bastão de LED que está aqui atrás, ele é responsável por dar a cor para o meu cenário. Dessa forma, a gente tem uma certa profundidade aqui no vídeo. E com esse bastão de LED, você consegue posicionar ele em um tripé e escolher a cor que você quer usar para o seu cenário. E para escolher a cor, você tem que pensar o que você quer passar no seu vídeo. Qual sensação, qual sentimento você quer passar através das cores. Analise o seu nicho, o posicionamento que tem a sua marca, para você entender qual cor vai sair melhor para os seus vídeos. Eu escolho a luz azul porque eu me identifico mais com ela. Ela traz um ar mais de seriedade, um ar de confiança. E apesar de ser uma cor fria, a gente tem também aqui a luz amarela que traz um ar de aconchego. E o último item para você fechar com chave de ouro essa estrutura de iluminação é você ter mais um LED aqui na parte de trás, na mesma direção aqui do meu softbox, tá do meu lado direito. Eu preciso ter essa luz aqui posicionada bem na mesma direção na minha parte de trás. Essa luz ela é responsável por me descolar aqui do fundo. Então, com essa perspectiva da luz
que você consegue talvez aqui, ó, ver o contorno do meu ombro, o contorno aqui do meu cabelo. Essa luz, ela traz essa perspectiva de dimensão, me descolando do fundo da parede e trazendo esse ar de 3D. No meu caso, eu estou usando aqui um abajur amarelo. Esse abajur, ele faz muito bem esse papel do contorno. Mas se talvez você não tenha aqui um cenário, talvez você está usando apenas a parede, não tem algo para posicionar um abajur, posicionar uma planta, por exemplo, você pode comprar outro bastão de LED. Então, nesse caso, você compraria 2 bastões de LED. Um para fazer parte aqui do fundo, para iluminar a parede, e o outro para fazer o papel da luz de contorno. Então, esses são os 3 equipamentos essenciais para você montar o seu cenário de iluminação. E agora eu vou te passar a regra de como você tem que posicionar essas iluminações para dar esse efeito da iluminação do triângulo. A iluminação principal, que é o nosso softbox, ele está com uma lâmpada fria e essa é a minha iluminação responsável por iluminar o meu rosto. Ela tem que estar sempre posicionada a 45 graus da onde você está olhando. Então a minha câmera está posicionada aqui na minha frente, o meu softbox ele está posicionado aqui do meu lado direito, a minha luz de contorno ela acompanha esse softbox, posicionada aqui na parte de trás do lado esquerdo. Então imagine um X. Eu tenho aqui a câmera na minha frente e nessa perna do X eu tenho o softbox numa ponta e a minha luz de contorno na outra ponta. E o LED que vai iluminar o fundo, ele está posicionado exatamente atrás da minha cadeira. Então, se eu ir para o lado aqui, ó, você pode ver o meu LED posicionado apontando aqui para a nossa parede. Entendendo essa estrutura, você consegue montar o seu cenário de iluminação com qualquer equipamento. Mas para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos acessórios, dos equipamentos de iluminação que eu uso. Eu vou dar aqui alguns exemplos de alguns objetos cênicos que a gente fala quando a gente quer compor o nosso cenário de acordo com o nosso público-alvo. Então você pode usar, por exemplo, livros, você pode usar plantas. No meu caso, eu gosto muito das plantas porque elas trazem esse ar de natureza, esse ar de aconchego. Você pode usar também o abajur, como eu uso de luz de apoio, e aproveitando essa iluminação, ele faz aqui a minha luz de contorno, itens de decoração, então tudo pensado de acordo com o seu público-alvo, o assunto que você fala nos seus vídeos. E se caso você não quiser usar um cenário, nem uma planta, não tiver um cômodo para colocar as coisas de decoração, você pode também gravar numa parede. E para exemplificar, eu vou mostrar para vocês como que seria o meu cenário sem essa parte aqui da decoração. E esse é o resultado da minha iluminação em um cenário diferente. A única coisa que eu mudei foi a posição, então aqui atrás de mim não tem nada, apenas a parede. O meu LED azul ele está refletindo na parede, na lateral eu tenho aqui a minha luz de contorno e na mesma posição dela, na mesma linha, a gente tem aqui a luz principal. Só que dessa vez eu não estou usando o meu abajur, então para isso eu precisei colocar aqui um refletor de luz amarelo também apontando aqui para mim para fazer a minha luz de contorno. Como eu não tenho o meu segundo bastão de LED, eu estou usando esse refletor que, como eu te disse, você consegue montar essa iluminação com qualquer equipamento. Só para ter uma noção de como seria esse cenário sem as luzes, eu vou apagar todas elas e vou abrir a luz natural da minha janela. Então esse é o resultado da luz natural da janela entrando aqui de frente para mim e também da luz que eu tenho aqui no teto. E aí, qual que você prefere? Se esse vídeo está te ajudando, se inscreve no canal. Um ponto importante de quando você for fazer a sua iluminação é você fechar a sua janela com uma cortina blackout, de uma forma que o seu ambiente ele fique escuro, para que a luz lá de fora não interfira nas luzes que a gente está montando aqui dentro. E se você reparar, o meu óculos ele não está refletindo a luz do softbox. Isso porque o softbox ele tá aqui na minha lateral, então se eu virar para frente do softbox vai refletir a luz no meu olho, mas se eu olhar para a câmera e o softbox aqui na lateral, a gente não tem esse reflexo. Um item essencial que facilita muito as minhas gravações é o tripé para o meu celular. Esse tripé eu tenho aqui um controle via Bluetooth, então se eu clicar aqui no botão ele começa a gravar e clicando novamente ele para de gravar. Ou seja, eu não preciso ficar levantando, ligando o celular, apertando o play, sentando para poder gravar. Dessa forma a minha edição fica muito mais fácil,
porque eu acompanho aqui o roteiro com todas as pautas que eu preciso falar nesse vídeo através aqui do meu computador. Então esse com certeza é um item essencial para quem grava conteúdo, e eu vou deixar o link dele também aqui na descrição. Outro ponto importante que muitas pessoas me perguntam é qual celular eu estou usando. Eu estou usando hoje um iPhone 14 Pro Max. Esse iPhone ele está configurado para gravar em 4K em 24 FPS. Mas se o seu celular não tiver espaço para armazenar os arquivos em 4K, você pode usar a resolução de 1080. Outro item muito importante para a gente gravar os nossos vídeos com qualidade, então além do cenário, da iluminação, da qualidade da câmera, a gente também precisa de qualidade de áudio. Então para isso é essencial que você também tenha um microfone de lapela. Aqui no canal eu já tenho review de microfone de lapela, tanto do mais barato até um microfone mais caro como esse que eu estou usando, que é em média de R$ 1.500. Então vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo os links para você assistir. Outra questão importante é que se você estiver gravando o seu vídeo em um ambiente vazio, pode ser que ocorra ecos na sua voz. Então isso é um pouco desagradável e a gente pode consertar ao invés de comprar aquelas placas para pôr na parede, aquelas placas que bloqueiam esse eco. A gente tem algumas soluções, como por exemplo, colocar tapete no chão, colocar algumas almofadas na sala, encher a sala de itens que são itens de espuma, itens mais fofos, para evitar que a nossa voz bata na parede ou bata no chão e volte pra gente dando esse eco. E essas são algumas soluções simples de como que eu faço para criar vídeos de qualidade aqui no YouTube. Então se você gostou, me ajude se inscrevendo aqui no meu canal, porque eu sempre estou gerando aqui conteúdos para te ajudar a melhorar os seus vídeos, melhorar os seus conteúdos para as redes sociais. E complementando esse vídeo, eu vou deixar aqui sugestões de microfones de lapela para você poder investir para os seus vídeos melhorarem a qualidade, tanto da imagem quanto do áudio.